Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 2 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: a Ana Júlia, a Ana Laura, a Evelyn, a Vitória, o Pedro, o Eric, o Enzo, a Júlia, a Adriele, a Manuela, o Vitor, o Igor, o Gabriel, o Eduardo, o Jonathan e o Cauã. Os demais alunos que por um motivo ou outro estão faltando hoje devem assistir a aula e colocar as atividades em dia e também o conhecimento. Não é só para copiar a resposta, não. E colocar os conhecimentos também. Nós estamos na situação aprendizagem 3, parte 2 do material Currículo em Ação de Matemática, que é um material elaborado e enviado aos meus alunos pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando continuidade na aula de ontem. Aqui está marcado 135, mas é a página 9. Lá na página 9 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 3. Lá fala assim: resolver situações problema que envolvam razão entre duas grandezas de espécies diferentes e também podem envolver determinada variação de forma direta ou inversamente proporcional. É o foco da situação aprendizagem 3. A habilidade que nós estamos estudando, é a EF09MA07. Resolver situações problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Objetos de conhecimento, razão entre grandezas de espécies diferentes. Página. Vamos pensar um pouco antes. Vamos pensar um pouco? Lá vem eu com cabelo na época. Proporção. É notável? Como assim? Dá para perceber quando tem proporção ou não? Sim? Dá um exemplo. Quem sabe um exemplo que dá pra gente perceber se tem proporção ou não? Ana Laura falando. Fale, Vi. Não, ela que falou. Não, mas pode falar você. Ela falou pra mim que não queria falar. Ela falou que ia passar a vez pra você. Me dá um exemplo de se proporção é notável ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu dou outro depois. Tá. Vitória, tá vendo esse terreno aqui do lado? Eu pago R$10 por você carpir ele, certo? Não, 10 é muito pouco. R$50 por você carpir ele, certo? Não, R$50. Aí para você carpir um terreno 2 vezes o tamanho disso aqui, eu vou te pagar R$60. Teve proporção aí? Não. É injusto, né? Você é louco? Eu dobrei o seu serviço e o dinheiro aumentei só 10. O que eu tenho que fazer com o dinheiro também? Dobrar também. Ninguém é de ferro. Certo? Quando existe proporcionalidade. Agora tem umas coisas que me irrita muito de ver quando alguém vai fazer uma arte assim, sabe? Cartaz, essas coisas, e não se preocupa com a proporção das fotos. Hoje vocês vão ver que foto dá para perceber que não foi ampliada ou reduzida proporcionalmente. Olha aqui minha foto, certo? De uns anos atrás. Um século nessa. Talvez o Igor não esteja reconhecendo, mas é o bote lá, Igor. E a Ana Clara lá atrás com o reminho assim. A Ana Clara era pequenininha. Então, essa é uma foto minha, certo? Vou ampliar ela. Nem parece. Ampliei do jeito certo? Como não? Ficou grandona. É um cega. Tem que ampliar embaixo também. Repararam o seguinte, o que eu fiz com essa foto? Eu só estiquei muito e puxei pouco para cima. Então, eu tenho que aumentar proporcionalmente. Vamos supor que essa foto tinha aqui 10 centímetros aqui e aqui tinha 12 centímetros. Se eu aumentei para 20 centímetros a parte de baixo, para quantos centímetros tem que aumentar a parte de cima? 20? 10? Não, aumentar mais 10, né? 20, foi o que aconteceu. Ficou desproporcional. Não, 22. Ó, aqui era 10. O que eu fiz para virar 20? Eu dobrei, fiz vezes 2. Então eu tenho que fazer vezes 2 também. Quantos que tem que ser aqui? 24. Se eu não fizer isso, vai ficar desproporcional, tá? E
Fiquei gordo na foto. Ah, mas eu pensei um caso, então eu vou fazer eu ficar magro na foto. Ó, rostinho fino, ó. Isso é louco, giraia puro, não? Viu como eu fiquei magro do nada? Né? O corpo não, mas o rosto dá a impressão que eu fiquei mais fino. Um pouco mais narigudo. Porque esticou meu nariz para baixo. Então não ficou totalmente perfeito. O que aconteceu aqui? Eu, em vez de esticar agora para os lados, estiquei para cima e para baixo. Também foi desproporcional. Agora certo. Então a gente consegue perceber que não tem proporção na foto. Então olha a dica aqui para vocês. Se vocês estiverem lá no Word, no PowerPoint, no Photoshop, qualquer coisa, e você for ampliar, você pega no cantinho aqui, ó, tá vendo no canto da foto? Você aperta o Shift do teclado e puxa. Ele não deixa sair da proporção, ele sai certinho na proporção. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um para mostrar para vocês. Ó, aqui está o Word, certo? Vou inserir uma foto aqui. Inserir imagens desse dispositivo. Aí eu vou lá na onde tem cadastro de fotos. 2023. Vou pegar minha foto, tá? Se alguém tava com medo que eu pegasse a foto de vocês. Alguém quer aparecer no vídeo? Não. Então eu vou pegar minha foto mesmo. Olha lá. Aí, ó, presta atenção, vou esticar a foto. Ó, tô pegando no cantinho. O que tá acontecendo com a foto? Tá vindo proporcional. Vou puxar só o lado. Não dá. A pessoa fala, não, vou puxar pra lá, depois eu puxo pra cá. Ainda não ficou proporcional, tá? Então o ideal é pegar no cantinho e puxar, ó. Ele estica certinho ou diminui certinho, certo? Coloque pra... Ó, dá até pra inverter. Lá, inverti. Fiquei de ponta cabeça. Ô, senhor, estica isso aí pra cima, assim, ficar mais magro. Ah, ficar magrinho? Mas fica cabeça de ET, louco. Daí não fica bom, não. Não deu certo. Certo? Entenderam? Então, isso aí é uma dica. Por quê? Porque tudo tem que ter proporção. Ah, professor, mas daí que não faz promoção aí. Não, pelo amor de Deus, se você vai querer fazer promoção, já pensou? Uma melancia R$10, duas vintão. Promoção. Que promoção que fez? Né? A falta de proporção para fazer promoção é bom. Ó, uma melancia 10, duas 15. Aí sim, não tem proporção, mas uma proporção, não tem uma proporção boa aí para nós, né? Eu gosto de melancia, não sei vocês. Gosta também? Gosto de pão com mortadela e alface. Sobremesa no churros. Não esqueça. Ó, essa aqui eu fiz a proporção. O senhor gosta de churros, né? Olha lá, rapaz. Olha lá, ó. Essa última aqui, essa última está na proporção? Aparentemente sim. Só vou ter certeza se eu pegasse uma régua, medisse e tivesse as medidas. Agora sim. Tchau, Isabela. Tchau, Ricardo. Ah, não ainda. Proporção. Tem que haver razão. Quando fala a Ana Laura tem razão, quer dizer que ela está certa. Quer dizer que ela tá mentindo. Aqui nesse caso, a razão é o resultado de uma divisão. Tá bom? Guarde bem esse conceito. Tem que ter razão para ela ser proporcional. E aí a gente vai aprender as duas razões hoje. Tanto é diretamente proporcional quanto é inversamente proporcional. Tá bom? Vamos então? Página 17. Atividade 4. A proporcionalidade direta. Uma razão para existir. Olha, são filósofos, né? Para fazer os títulos aí. É uma razão para existir. 4.1. A figura a seguir representa o martelo de um famoso super-herói. Eles não podem falar o nome, que eu acho que eles têm que pagar royalties. É o Thor. Vocês que falaram, não fui eu. Então aquele ali é o martelo do Thor, certo? Combinado? Esse martelo foi ampliado para aumentar o seu poder. Indique, dentre as alternativas abaixo, qual representa a correta ampliação do martelo. Justifica a sua resposta. Vocês acham que é a letra? D de dado? Bem óbvio. Será? Vamos ver aqui. Agora vamos analisar. Vamos analisar. Quer ver? Lembra que a gente vai entender a razão. Presta atenção, a gente vai entender a razão. Eu vou dar um zoom aqui. Quantos que ele tem aqui de largura? 1, 2, 3, 4, né? Onde está desenhado? 1, 2, 3,
4. A largura do martelo tem quantos? 4. E de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou marcar aqui. Ele tem as proporções dele. Cadê a caneta? 4 por 6. E essa daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou, né? 6 de altura. E essa daqui? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perdi a conta, Lu? 17. Eu acho que não, acho que é número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mesmo. Receba? 17 de largura. E de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de altura. E esse daqui tem quantos de largura? 1, 2, 3, 4. E de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de altura. Esse aqui tem quantos de largura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí tá certo? Então, vamos ver se está certo. Como que eu tenho certeza da proporção? Tem várias maneiras de fazer. Uma delas é isso aqui, ó. Qual é o tamanho que está aqui na altura? 4. Eu posso pôr em cima ou embaixo, tanto faz, tá? Vou pôr o 4 embaixo. Qual é o tamanho que está aqui na altura? 8. 8 dividido por 4? 2. Toda fração é uma divisão, lembra disso? Então ele dobrou de tamanho. Vamos ver a altura. Qual a altura da imagem original? Aí a original a gente está colocando embaixo. Qual a altura da imagem depois de ampliar? 6. 6 dividido por 6? 1. Deu a mesma razão? Não? Então não é proporcional. Não tem proporcionalidade. Ah, professor, mas isso aí eu vi a zóio. A zóio nuca, né, diz a turma? Aos olhos, né? Dá pra ver a olho nu aí. Dá pra perceber que não é essa. Mas eu tô explicando pra vocês que tem que ter uma razão pra ela ter a ampliação. Aqui, a ampliação é de 17. Então, cadê minha caneta? Alguém tá vendo onde que eu tô riscando? Achei. Então, ela tem 17 e o tamanho original dela era 4. 17 dividido por 4 vai dar 1. Vai dar 4,25, se eu não me engano. Vamos ver? Calculadora. 17 dividido por 4. 4,25. Agora tem que dar a mesma resposta. Qual era a altura da ampliação? 6. E do original? 6. 6 dividido por 6? 1. Deu a mesma razão? Não. Então não é proporcional. E essa daqui? Qual é o tamanho da largura? Original? 4. E da ampliação? 4. 4 dividido por 4? 1. Qual o tamanho da altura da ampliação? 12. E do original? 6. 12 dividido por 6? 2. Tem a mesma razão? Não. Ah, professor, então é de baixo. Vamos ver quem é atento. Vamos ver quem é atento. Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei nas 3 primeiros exercícios. Vou ver a razão. Tem que ter a mesma razão. Qual é a largura do original, da ampliação? 8. Vou dividir pela largura do original. 4. 8 dividido por 4? 2. Tá. Qual é o tamanho da altura do original? Não, original. Qual é o tamanho da ampliação? 12. 6 dividido por 2 dá 0,5. Não deu a mesma razão. Onde que eu errei? É o 12 dividido. Isso, muito bem. Se eu comecei a fazer o outro com a ampliação em cima e o original embaixo, no outro eu tenho que fazer igual. Se eu fizesse primeiro a original para depois o 8, também daria 0,5, também estaria correto. Mas eu errei no segundo, tá certinho. Primeiro, ó, não coloquei a ampliação em cima, o original embaixo. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Senão, se erra isso numa prova, vai falar: Mardi Suave, o professor Ricardo não explicou isso para mim. Agora eu expliquei. Talvez você pode querer jogar praga na sua própria memória, que não ajudou você.
Se você começou colocando o original em cima, o outro também... O original não, desculpe. A ampliação em cima, o outro também a ampliação tem que estar em cima. Quem quer o original? 6. 12 dividido por 6. Tem razão? Sim. Então tem razão de estar correto, que a letra D é a correta. Vocês têm razão. Então a resposta correta é a letra D. Alguém tinha marcado o X na errada aí? Se marcou o X na errada, provavelmente não leu o enunciado, né? Porque estava bem na cara aí. Eu marquei lá. Eu nem... Ó, podemos perceber que ele dobrou o seu tamanho na largura e dobrou o seu tamanho também na altura. Podemos ir pro próximo? Aham. Tranquilinho esse aqui? Pode cair umas 5 dessas na prova? Sim. Não. Tranquilo. Umas 10, certo? 10, né? As 10 perguntas. Que cai só na prova dela. Colocar a foto de cada um, né? Dá 19 perguntas, tem 19 alunos aqui. Qual não está ampliado proporcionalmente? Não quero ficar assustada. Atividade 4, proporcionalidade direta, uma razão para existir. Página 18, 4.2. Observe a vazão de água que sai de uma determinada mangueira. O que é vazão? Quando tá furado a mangueira. Geralmente a gente pensa quando está furado, mas vazão é a quantidade de água que sai pela torneira mesmo, tá? É que a gente chama de vazão. Quando tá, é como se estivesse vazando, mas você abriu a torneira. Tem gente que associa vazamento só para coisa que a gente não quer. Por exemplo, deu um vazamento na parede lá, no cano da parede de casa, vou ter que arrebentar. Furou a piscina, vazou a água, né? Então não, vazão é quando você fala que, vamos supor, eu falo assim, uma mangueira, uma torneira aberta tem uma vazão de 4 litros por minuto. Quer dizer que a quantidade de água que sai dela é 4 litros por minuto, tá bom? Então vazão é isso. Observe a vazão de água que sai de uma mangueira, determinada mangueira. Olha lá. Em 2 segundos, nossa, eu achando que era 1 minuto. Em 2 segundos sai quantos litros de água? 4. Em 4 segundos? 8. Em 15 segundos? 30. O cara fica pobre por causa Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver quem vai conseguir acertar. Se em 2 segundos sai 5 litros, em 4 segundos... 4 litros, obrigado, Pedro. Em 2 segundos sai 4 litros, em 4 segundos sai 8 litros, em 8 segundos vai ser quantos litros? 16. Por que 16? Que é 2 vezes. Dobrou o tempo, dobra a quantidade de litros. Agora eu vou judiar. Em quantos litros sai em 10 segundos? 20. 20 litros. Como que você fez essa conta, Vitória? Tem 2 maneiras de fazer que eu vim na minha cabeça. O dobro de quem? 10. Não consegui acompanhar, senhor. Tá. Você já percebeu que a razão é 2. Você percebeu sem... Não sei que conta que você fez. Eu queria que você falasse isso. Mas você já fez na sua cabeça. Que em 2 segundos sai 4 litros. Quer dizer que a razão é 4 litros dividido por 2. Quantos que saem em 1 segundo? 2 litros por segundo. Por isso que sua cabeça já funcionou, você nem percebeu. E se sabia que era 2 litros por segundo. Quando eu falei 10 segundos, você falou, então é o dobro de 10, é o 20. Muito bem, tá? Há alguma relação de proporção entre a quantidade de água e o tempo que sai? Sim. Justifique a sua resposta. Tem várias maneiras de justificar. Alguém pode justificar uma? Qual que é a pergunta mesmo? Por que é proporcional? 2 litros por segundo. Isso é uma boa resposta. Essa é uma boa resposta. Olha lá, eu fiz ali. Sim. Podemos dizer que a vazão de água é de 2 litros por segundo. Então, a cada segundo que está lá, sai 2 litros. Deve ser uma torneira dessa largura a boca dela, né? Porque imagine, Torneira de bombeiro? 1 segundo sair 2 litros de água. Será que a Coca-Cola eles enchem em 1 segundo? Pode ser, né? Mas E já quem tampa. vai pagar a conta de judiação? Nem fale. Se imagina esquecer ligar. Nem tem torneira mais na casa da pessoa. Nem fale. Vamos lá. Próximo exercício. O cara vai beber. Oi? O cara vai beber água de 10 maneiras. Você é louco.
4.3. Analise as situações abaixo e indique em cada uma se há ou não proporcionalidade direta ou inversa, justificando sua resposta. Como assim? Vou dar um exemplo de direta e um exemplo de inversa, certo? Presta bastante atenção. Em 1 hora de serviço, eu ganho R$20. Quanto eu vou ganhar em 3 horas de serviço? Não dá pra saber? Dá 60? 60. Mas Em 1 hora de serviço, eu ganho 20. A Vitória, deixa eu melhorar a pergunta. Sabendo que eu ganho R$20 por hora de serviço, quantos eu vou receber por 3 horas de serviço? Porque ela podia falar, pode ser que na primeira hora ele ganhe 20, que nem quando você vai em estacionamento. A primeira hora é R$10, daí depois a cada hora aumenta só R$5, né? Só 5 não, é uma fortuna ainda, mas tem essas regras. Então pergunta mal elaborada, eu posso receber essa pergunta, né? Essa resposta, né, Vitória? Não dá pra saber. Então acertaram, é 60. Agora eu vou dar outro exemplo. O Pedrão pega a moto dele, uma CG 125, quando ele tiver maior de idade, tá? Não vai fazer isso agora, Pedro. E sai daqui e sai a 60 km por hora. E devagarzinho, que ele tem só permissão, não tem a carta ainda oficial. E de motinho vai lá para Itapeva. Levou 1 hora para chegar em Itapeva, andando a 60 km por hora. Pausa aqui nessa ideia. Antes disso, quanto mais hora trabalhar, mais eu vou ganhar dinheiro também? Naquela do primeiro exercício? Sim. Quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, na mesma proporção, a gente chama isso de proporcionalidade direta. Aí quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Proporcionalidade direta. Quando as duas estão sempre no mesmo sentido, é direta. Agora vem a inversa. O Pedro fez em 1 hora com a CG dele 125, andando 60 km por hora de Guapiara até Itapeva, certo? Aí ele pegou uma moto tornada lá, 550, nem sei se existe esse nome, uma 550 cilindradas. Foi se arrebentando, a curva para ele era reta. Andou numa média de 120 km por hora. Quantas horas ele levou para chegar lá? Foi menos? Menos. Se você foi de 60, levou 1 hora, o dobro da sua velocidade vai ser a metade do tempo. Essa que aumentou a velocidade, diminuiu o tempo, é diretamente proporcional ou inversa? Inversa. Perfeito. Quando vocês percebem que quando um aumenta e o outro diminui, é inverso, tá bom? Vamos lá então. Marcos comprou 12 marmitas no restaurante do senhor José. Pagou R$120 no total. Quantas marmitas? 12. Quantos que ele pagou? 120. Poliana comprou 5 marmitas no mesmo restaurante, pagando o total de R$50. Essa é direta ou é inversa? Direta. Por quê? Diminuiu o número de marmitas. O que aconteceu? Diminuiu o preço? Diminuiu o preço também. Mas eu tenho que ver se é a mesma razão. Lembraram que tem que ter a mesma razão? Qual que faz mais sentido aqui? Eu dividi o valor total pelo número de marmitas ou o número de marmitas pelo valor total? O total pela marmita. Então 120 dividido por 12 vai dar 10. 50 dividido por 5 vai dar 10. Deu a mesma razão? O que quer dizer esse 10? O preço. O valor unitário da marmita. Quanto que custa uma marmita? Tem que descobrir um que é esse restaurante, não. Vem lá, 10. Agora, se o Pedro tivesse um pouco distraído, ele achou que era inverso, diretamente proporcional. Ele fez a conta assim, 12 dividido por 120. E aí ele fez 5 marmitas dividido por R$50. Vai dar a mesma razão? Vocês acham que sim ou não? 12 dividido por 120, quantos que deu? 0,1. 5 dividido por 50, quantos que deu? 0,1. Opa, mesmo assim ele conseguiu perceber que tem a mesma razão. Só que essa razão não faz sentido. Muito barato. 0,1 o quê? Eu não sei o que é. Eu peguei a marmita e dividi por R$10. Quer dizer que cada real é 10% da marmita. Cada R$1 é a mesma coisa que você dividir a marmita em 10 partes e pegar uma partinha dela só.
Você descobriu quanto que se compra com R$1 de marmita. R$1 de dinheiro, quer dizer. Você vai comprar 1/10 de marmita. Já pensou? Pegou a marmita, dividiu em 10 pedacinhos, R$1, compra um pedaço. Se você tiver R$10, você compra os 10 pedaços, você compra ela inteira. Então não faz muito sentido, mas a outra faz. Mas mesmo assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que na hora que se faz a divisão, a razão é a mesma. O que é a razão mesmo? Resultado de uma divisão. Muito bem. Proporcionalidade direta, pois se pode resumir, não precisa escrever tudo isso que eu escrevi aqui não. Tá, eu fiz aqui que eu gosto de enfeitar. Resumo pra nós. Proporcionalidade direta, pois percebemos que as duas grandezas aumentam ou diminuem juntos. Nesse caso aumentam ou diminuem juntos. Mas o que define a proporcionalidade é que nas duas situações o preço unitário da marmita é o mesmo, R$10, que chamamos de razão. Bom, enquanto vocês fazem o registro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Você vai falar para mim se é proporcionalidade direta ou inversa. Certo? Em um ano, eu saí do 1,5 m e fui para 1,60 m. Pare de olhar para a sua colega, ela tem 1,72 m. Não pode olhar pra ela. De 1,50 m para 1,60 m. Vitória, presta atenção. Em um ano eu cresci 10 centímetros. Eu fui de 1,50 m para 1,60 m. No outro ano eu cresci 10 centímetros. De 1,60 m para 1,70 m. Isso é proporcionalidade direta ou inversa? Quer dizer que se eu crescer 10 centímetros por ano, com 40 anos, qual vai ser a minha altura? Não, vai chegar um momento que eu vou parar. Não existe proporcionalidade. Tem coisas que não existe proporcionalidade, tá? Por exemplo, quando vocês eram bebês, vocês tinham carteirinha de vacinação. Seus pais levavam vocês para medir, para pesar, e aí tinha um gráfico que é uma curva assim. Se você tivesse muito abaixo da curva, você estava muito desnutrido. Se você tivesse muito acima da curva, você estava obeso, obesidade infantil, né? Então tinha curva de peso, tinha curva de altura, e aí eles fazem ela começa fininha, você vai ficando um longe do outro. Você tinha que estar no meio ali, né? Eu, quando eu era criança, por difícil de vocês acreditarem, eu ficava abaixo da curva, que eu era anêmico, então minha mãe tinha vergonha de levar na praia, que a hora que tirava a camiseta dava para ver o esqueleto humano. Tudo ossinho. Daí depois dos 7 anos em diante, você conhece, né, meu primo? Minha mãe convidou meu primo Marcelo para começar a almoçar em casa. Eu vi ele almoçando bem lá, eu comecei a imitar ele. Imitei ele, tanto que até hoje estou do tamanho dele, careca que nem ele, barbudo que nem ele, né? Tanto que eu chego lá, seu irmão chamou Marcelo, né? Não é verdade? Você tem um mercado igual ele? Não tem. Eu só não imitei isso aí. Mas não comia nada então, né? Eu era muito ruim pra comer. Minha mãe deu biotônico, fontoura, ovo de pato com não sei o que, com um monte de simpatia. Olha lá, letra B. Numa promoção, na compra de 3 camisetas, pagavam-se R$57. E na compra de 5 camisetas, um total de R$75. E na compra de 10 camisetas, o total pago seria de R$120. Pensa comigo aqui, vamos organizar para descobrir. Era 3 camisetas, o valor era 57. Eram quantas camisetas? 5. O valor foi para 75. E 10 camisetas, o valor de 120. A hora que está crescendo a quantidade de camisetas, o que está acontecendo com... Está crescendo também. Então ela é o quê? Diretamente. Vocês têm que falar assim, ela aparentemente é diretamente proporcional. Por que eu não posso confirmar que ela é proporcional ainda? O que eu tenho que ver para ter certeza que ela tem proporção? Um exemplo. Eu tenho que ver a razão. Então eu tenho que descobrir o valor unitário de cada camiseta. 57 dividido por 3. Alguém sabe quanto que custa 57 dividido por 3? Dá 19, não é? Porque 3 vezes 20 dá 60. Tira R$1 de cada um. Fiquei na dúvida. Vou montar a conta para vocês verem.
57 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. Sobrou 2, abaixou 7. 9 vezes 3, 27, não sobrou nada. Bom, se eu estou fazendo um concurso, eu já mato a charada aqui, ó. Quer ver? Então, na primeira compra, a camiseta cada um custou R$19. Aqui, ó. Essa é mais rápido para fazer a conta. 120 dividido por 10. Corta um 0, corta um 0. 12 dividido por 1 dá 12. Deu o mesmo preço que lá em cima? Não, já não deu certo. Ah, mas eu quero descobrir quanto custava essa camiseta aqui também. Vai que até ali era proporcional. 75 dividido por 5. 1 vezes 5, 5. 5 tira 5, 2. Abaixou 5. E se abaixou? Quem vezes 5 dá 25? 5. 5 vezes 5, 25. Cada camiseta nessa promoção aqui vai valer R$15. Ou seja, aqui é promoção de verdade. Quanto mais o valor aumenta, o número de camiseta aumenta, menor o valor unitário. E não é proporcionalmente inverso nada, tá? Porque quando aumentou o número de camiseta, o valor total também aumentou. Então ela dava a impressão que era direta. Ela só não é direta por quê mesmo? Porque ela tem razões diferentes. Certo? Não há proporcionalidade. Vou ler o texto. Não há proporcionalidade nenhuma. Pois percebemos que as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. No caso, era quando estava aumentando, aumentava junto. Quando diminuía, diminuía junto. Mas o que define a proporcionalidade é que nessas situações o preço unitário das camisetas, que nesse caso, ao comprar 3 camisetas, sai por R$19, o valor unitário. Ao comprar 5, sai por R$15 o valor unitário. E ao comprar 10, sai por R$10, 12, né? Tá errado aqui. Viu, Vitória? Você errou aqui. R$12 o valor unitário. Sendo assim, não tem a mesma razão e não há proporcionalidade. Alguma dúvida? Não? Não. Tem mais a letra C? Nossa senhora. Tem a D. Opa, calma aí. Pause para arrumar. Pause para arrumar. Olha lá, nós arrumamos aqui, né? Arrumei o erro da Vitória aqui já, olha lá. Não é, vou apagar o 2zinho lá, ó, é 12. Continuando, próximo exercício, é letra C, do mesmo exercício, né? Nossa senhora, que efeito. C. Uma caixa d'água de 1000 litros proporciona 10 banhos de 100 litros cada. Ou 20 banhos de 50 litros cada. Ou 50 banhos de 20 litros cada. Ai, professor do céu, será que é proporcionalidade direta ou inversa? Vamos fazer aqui. 1000 litros vai mudar conforme a quantidade de banho? Não, a caixa d'água não vai mudar, não vai ficar nem maior nem menor. A caixa de água é 1000 litros. Com 10 banhos, as grandezas é o banho e litros por banho, né? Litros por banho, certo? Essas são as duas grandezas. Com 10 banhos, quantos litros gasta? 100 litros. Com 20 banhos, 50 litros. Com 50 banhos, quantos? A Ana só cochicha. 20 litros. Então ela cochicha, fala baixinho, escutei ela falando. Vamos ver aqui, ó. Do menor para o maior. O menor está lá em cima também? É o 100 o maior? O menor? Não. Do menor para o maior. Ela aparentemente é inversa. Ah, mas eu tenho que ver se tem razão. Como que eu faço a razão mesmo? Divido, né? Quem por quem aqui? 100 por 10. 100 dividido por 10 dá quantos? Dá 10. Vamos ver então se vai dar certo? 50 dividido por 20. Corta o 0, corta o 0. 2,5. Epa! Errou. Sabe onde que vocês erraram? Na falta de atenção ou porque eu não lembro se eu já expliquei essa parte.
A proporcionalidade direta, você faz a divisão. Na inversa é ao contrário da divisão. É a multiplicação. Então o que nós vamos fazer? Lembre disso. A direta você divide, certo? E a inversa você multiplica. Você vai pegar uma razão e multiplicar por outra. Quem eu vou multiplicar? É 10 por 100 ou 100 por 10? Ai, que lindo a resposta. Tanto faz. Na multiplicação, a ordem dos fatores, ai que bonito, não altera o produto. O que é produto mesmo? Resultado. Isso, resultado da multiplicação. Sabe por que eu fico falando bastante isso? Porque quando eu saí do terceiro colegial, talvez os meus professores não insistiram muito nessa palavra, razão, produto. Eu fui fazer um concurso para ser caixa do banco, tinha que ter 18 anos, eu já estava com 18 anos. Aí eu passei, consegui passar. Só que se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu ia ser chamado para trabalhar no banco. Eu fiquei bem longe assim, era a nossa caixa. Aí o que aconteceu? Uma questão dá uma diferença enorme. Eu fiquei empatado com um monte de gente que era mais velho do que eu, o critério de desempate era a idade. E aí se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu ia passar mais ou menos umas 80 pessoas, que era na região de Itapetininga ali. Aí o que aconteceu? Uma questão que eu errei, uma questão besta. Qual é o produto do 7 e do 10? 70, eu não sabia o que era produto. Ninguém tinha explicado para mim na escola o que era o produto. E a outra pergunta que eu errei, qual é a razão do 100 por 50? Qual é a razão do 100 e do 50? É 2, mas eu não sabia. Então eu não me permito vocês nunca falarem que, nunca escutei. Escutou, né? Escutou que toda aula eu falo. Isso, escutar por ouvido, soltar por outro. Pode ser que a minha professora tenha falado também, e eu escutei por aqui, saiu por ali, então eu não posso brigar. Né? Pode ser, vai que eu fui não, na época eu não conhecia a Deise ainda. 10 vezes 100. 1000. 20 vezes 50, vou dar uma dica para vocês. 20 vezes 50, corta um zero, coloca os 2 zeros lá no fundo. 2 vezes 5, 10. 1000. 50 vezes 20, tanto faz a ordem, né? 1000. Muito bem, todos têm a mesma razão? Sim. Professor, mas aqui a razão aqui não é o resultado da divisão. Realmente não era para se chamar produto. Mas a razão é chamada tanto na multiplicação, tanto na direta como no inverso de razão, tá bom? O que quer dizer esse 1000 aí, será? R$1.000? 1000 litros. É o tamanho da caixa d'água, né? Se não desse 1000 litros, tava tendo vazamento. Algum lugar tá vazando água, né? Tão simples, só multiplicar. Tem a D? Nossa senhora. Posso ir para a próxima já? Sim. Ou espero para registro? Vou apertar pausa um pouquinho para registro. Agora vamos para a letra D. D de dado. Luiz fez o acampamento do seu filho. É isso mesmo? Deixa eu colocar o óculos. Acompanhamento. Nossa senhora. Luiz fez o acompanhamento do crescimento de seu filho e foi registrando na seguinte tabela. Com 1 ano de idade, ele tinha quantos de altura? 65 centímetros. Ele tinha 65 centímetros. Mas alguém falou bem assim, o Pedrão tá doidão ali, ó, tá 0,65. 0,65 metros também é conhecido como 65 centímetros. Passou 2 anos. Com 3 anos ele tinha quantos? 90 centímetros. Passou mais 10 anos, ele tinha quantos? 1,50 m. 1,50 m. Passou mais 5 anos, ele tinha quanto? 1,85 m. 1,85 m. Passou mais uns par de anos. Quantos que ele ficou? Ué? Cresceu 1 centímetro? Parou de crescer. Parou de crescer. Também 55. Isso aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Nenhum dos dois. Por mais que você olhe assim, essa grandeza, a idade está aumentando. Então essa grandeza, tamanho também está aumentando.
Agora pensa comigo. Enzo, se em um ano a pessoa cresceu 65 centímetros, com 10 anos, se tivesse mantendo todo ano aumentando 65 centímetros, com 10 anos ele teria quantos metros? Cara, é um poste. Senhor amado. Chegou à conclusão? Que é essa? Mais de 6. Ele teria 6 metros e meio. Então? Porque ele teria 650 centímetros, né? Um é 6,65 centímetros, 10 anos é 10 vezes 65 centímetros. Existe uma pessoa com 6 metros e 50 centímetros? Não, o homem mais alto do mundo não chega a 3 metros, né? Então, não. Ele tem 2 metros, ela vai quebrar. Você vai ver a hora que voar a cadeira na orelha sua, você não vai saber nem de onde veio, né, Laura? O cara troca a luz do poste sem escada. Então aqui troca a luz do poste sem precisar escada. Não há proporcionalidade nenhuma, pois percebemos que as duas grandezas aumentam juntas, mas o que define a proporcionalidade é a razão, e que precisa ser igual em todas as situações. Começamos fazendo a razão de 0,65 dividido por 1, que dá 0,65. Agora, fazemos 0,90 dividido por 3, já deu 0,30. Já para por aqui. Por quê? Essas duas razões já não são iguais, o que mostra que ela não há proporcionalidade. Letra E. Um chuveiro elétrico possui potência de 6.500 watts, ou seja, 6,5 quilowatts. Ou seja, consome 6.500 watts por hora que ele estiver ligado. E se numa casa moram 4 pessoas e cada uma demora meia hora no banho e tomam banho todos os dias, o consumo diário desse chuveiro será de 13.000 watts. 13.000 watts. Isso aqui é proporcionalidade direta ou não? Primeira coisa, eu sei que eles gastando tudo lá, eles gastaram 13.000 watts. E a história original aqui é 6.500 watts por uma hora. 6.500 dividido por uma hora dá 6.500. Então eu tenho que fazer a divisão aqui e a resposta tem que dar 6.500. Mas agora eu vou dividir por quem? Quantas horas eles tomam banho? Não, quero saber eles todos. Eles todos? Vou ler de novo. Se numa casa moram 4 pessoas, 2 horas? se numa casa moram 4 pessoas e cada uma demora meia hora no banho e todos tomam banho todos os dias, o consumo diário desse chuveiro é de 13.000 watts. Então eu preciso saber o consumo mensal ou diário? Ou semanal? Diário. Consumo diário, está escrito ali, né, Pedro? Em um dia, quantas horas eles usam para tomar banho? 2 horas. Por quê? Porque são 4 pessoas. 4 pessoas a meia hora cada uma. O pai e a mãe já dá 1 hora. O irmão e a irmã, mais 1 hora. Então deu 2 horas. E 13.000 dividido por 2 dá quantos? Dá 6,5. 6.500. Deu a mesma razão? Sim ou não? Sim. Então ela é o quê? Proporcional. Diretamente proporcional. Proporcionalidade direta. Pause para registro. Voltemos. Voltemos, querendo dizer a Vitória. Letra F. Quando Inês tinha... Subiu o negócio ali antes da hora, eu acho. Quando Inês tinha 6 anos de idade, calçava sapato de 27, número 27. Aos 15 anos de idade, calçava os sapatos de 36. Hoje, com 66 anos, calça 37. Há proporcionalidade? Não. Senão o pé nunca para de crescer, né? E vocês viram que depois, mesmo assim, 6 para 27. Daí se faz a proporção. 27 dividido por 6, deu 4,5. Com 15 anos ela tinha 36, né? 36 dividido por 15,
2,4. Já deu proporcionalidade direta. Não deu razão, quer dizer, não deu a mesma razão. Então, não há proporcionalidade, certo? Agora sim, vem a pergunta G. Um celular pode ser comprado à vista ou em 10 vezes sem juros, conforme a tabela. E agora, é proporcionalidade inversa ou direta? Direta? Inversa, né? Porque, ó, conforme aumenta o número de parcelas, o que está acontecendo com o preço? O valor unitário da parcela está ficando menor. Então, ó, uma seta vai da esquerda para a direita, a outra vai da direita para a esquerda. As setas estão no mesmo sentido? Não. Então, aparentemente, ela é inversa. Como que eu acho a razão da inversa? Multiplica. 1 vezes 1.600. 1.600. 2 vezes 800. 1.600. 5 vezes 320. 8 vezes 200. 8 vezes 200. 8 vezes 200. 1.600. Entendeu? Vamos ver se você entendeu. 10 vezes 160. 10 vezes 160. Não estão prestando atenção? A resposta é 1.600 em qualquer número que não falasse. Então, por que é 1.600? O que quer dizer esse 1.600? O valor do celular. E ele dividiu sem juros. Aí é o mesmo valor. Quando você compra com juros que é complicado, daí fica mais alto. Daí vocês podiam falar, não consigo fazer de cabeça. Quando é sem juros é o mesmo resultado. Tá bom? Guarde isso. Proporcionalidade inversa. Depois eu mando para vocês o vídeo para vocês fazerem o registro. Ainda tem, agora 4.5, que na verdade seria o 4.4. Erraram na apostila há 2 anos atrás e até hoje está errado o 4.5. Com base no que você aprendeu nesta situação de aprendizagem, elabore um mapa mental em seu caderno com os principais assuntos trabalhados. Isso aqui eu gostaria que vocês deixassem anotar no caderno. Se não der tempo hoje, depois pega o vídeo, aperta a pause e vê. Tive uma ideia, eu vou bater um print aqui e vou mandar no WhatsApp de vocês. Ó, razão e proporção. Olha as setinhas aí. Razão é a relação da divisão entre duas grandezas. A dividido por B. Mas B tem que ser diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Quem sabe me dizer? Com letra não manja. Porque o B é quem está sendo dividido. Por que eu não posso dividir por zero? Porque não existe um número divisível por zero. E a proporção, olha lá, a proporção é aquela da inversa, tá? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Desculpe, falei errado. Quando você pega as duas e vê que ela tem o mesmo resultado. 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. Então ela existe proporção. E grandezas, o que é grandezas? É tudo que se pode ser medido ou contado. Olha a outra nuvem ali. Ô nuvem, velho. Diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Ou seja, a razão é o A dividido pelo B. E o B não pode ser zero. Não esquece disso. A inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Como que eu acho a razão delas? Pego uma grandeza e multiplico pela outra. E por aqui nós terminamos a situação aprendizagem 3. Lição de casa para a próxima. Vocês já fecharam a apostila? Presta para mim. Lição de casa para amanhã. Como é bem em cima da hora, eu vou ser legal com vocês. Eu vou pedir só atividade 1. O Eduardo já garantiu a lição de casa dele. Já está pronto para a lição número 1. Só atividade 1 da próxima aula. Muito obrigado por quem assistiu pelo YouTube. Até mais. Tchau, tchau.